Olá, meninas! Muito bem-vindas a mais um encontro de como vender mais na internet com marketing digital. Eu sou a Luísa Olinda, estou aqui todas as quartas-feiras às 18 horas, tá? E hoje o nosso encontro é muito especial. Eu sei que tem bastante gente que já tinha me perguntado se esse tema de hoje ia acontecer, como é que ia ser. Tava um monte de gente esperando para a gente falar sobre isso, que é sobre Facebook, né? Uma das ferramentas mais importantes que a gente tem aí no marketing digital. Esse é o tema de hoje. Eu espero que vocês gostem. Hoje a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, porque eu pedi para que as meninas lá no grupo do Empreender Mulher me falassem algumas dúvidas, né, que elas estavam tendo, para que eu pudesse responder aqui. A Fran está falando aqui que o áudio dela não está funcionando. Vocês me avisam se é só o dela ou se todo mundo está me ouvindo? Fran, dá uma olhadinha aí se seu microfone tá, seu fone tá ok, se o áudio tá tudo certo. Quem puder aí me avisa se vocês estão me ouvindo. Da Camila tá. Então, Fran, eu acho que é só o seu. Deixa eu escrever aqui para ela. Aqui. Prontinho. Então, bom, meninas, eu já comecei a gravar aqui, então se por acaso alguém precisar sair, ou se vocês quiserem depois retomar algum ponto que a gente vai tratar aqui durante a tutoria, no máximo na sexta-feira o vídeo desse nosso encontro já vai estar no YouTube, então aí vocês podem assistir de novo, compartilhar com o pessoal que vocês acham que também esse material pode ajudar em alguma coisa. E falando em material, eu vou usar nessa tutoria também um material escrito, que eu produzi aqui para ter um pouquinho mais de embasamento, para que vocês possam sair dessa tutoria com um material também escrito para vocês estudarem, para vocês consultarem depois. Quem quiser esse material, deixa aqui no chat, tem um botãozinho aqui embaixo de chat que vocês podem clicar e digitar o e-mail de vocês. Mandem os e-mails aqui no chat para mim, que aí eu envio esse material por e-mail também, tá bom? Então, para que vocês possam ver esse material, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela com vocês. Então, como eu falei, hoje o tema é como transformar seu Facebook em um sucesso, né? São várias dicas, dicas de verdade, tá? Não são achismos nem nada, são dicas práticas mesmo, estratégias legais para que vocês possam melhorar a presença de vocês no Facebook e, claro, vender mais também, tá? Antes da gente começar a dar essas dicas, a falar sobre esse assunto, eu achei interessante dar rapidamente um panorama geral no Facebook para que a gente entenda realmente qual que é a importância de estar nessa rede social, né? A gente sabe aí que o Facebook hoje é a maior rede social do mundo, tem muitas empresas no Facebook, mas às vezes eu acho que a gente acaba se perdendo um pouco no dia a dia, tocando as nossas estratégias no Facebook, de como que a gente pode interagir com os usuários. Às vezes a gente se perde um pouquinho nesse sentido. Então eu acho que vale a pena a gente dar um panorama geral para deixar bem clara a importância do Facebook e como que a gente deve usá-lo, tá? Eu trouxe dois números bem chocantes aqui, números bem legais, que são justamente do número de pessoas que estão no Facebook, né? No mundo inteiro, a gente já passou de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, né? Grande parte do planeta Terra está no Facebook, está ativo na rede social, e só aqui no Brasil são mais de 90 milhões de pessoas, mais de 90 milhões de usuários, né? E esse pessoal todo compra, né? A gente está no Facebook e a gente também é consumidor. Então, dentro do Facebook tem um poder muito grande de compra. Mas a gente não deve esquecer que, aliado a esse poder de compra que o Facebook dá pra gente, o principal intuito do Facebook é ser um lugar de relacionamento, né? Toda rede social é um espaço para que a gente se relacione, com amigos, com parentes e também com marcas, tá? Então a gente tem sempre que manter isso. A gente tem um objetivo no Facebook de aumentar as vendas, de estar perto dos nossos consumidores, mas a gente não pode esquecer que a gente está num espaço que foi criado para relacionamento, tá? Esse é um ponto chave e eu vou tratar um pouquinho melhor mais para frente, mas eu não quero que vocês esqueçam disso, tá bom? E aí aqui eu levantei alguns pontos do porquê investir no Facebook, né? Às vezes
As pessoas me falam, mas eu fiz a página no Facebook, mas eu não tenho muito tempo, eu deixo lá e tal, e eu vejo que não dá muito resultado. Realmente, se a gente não cria uma estratégia, não investe nessa estratégia, o Facebook não vai funcionar, né? Eu vejo muitas empresas que criam a página no Facebook e deixam lá abandonada. Dessa forma, realmente, é muito difícil, praticamente impossível que uma estratégia funcione, né? É a mesma coisa que a gente abrir uma loja e não colocar produto, não colocar vendedor, né? Deixar só a loja lá aberta, tá? Então, aqui eu levantei alguns pontos do porquê é importante a gente investir no Facebook. Primeiro, é uma mídia que é mais barata do que as outras, tá? Principalmente quando a gente fala de mídias offline. Eu até separei aqui a apresentação que eu fiz na minha primeira tutoria, que foi uma tutoria sobre o que é o marketing digital e por que vocês, eu e todo mundo, né? Todo mundo que tem um negócio ou quer ter um negócio, deve investir no marketing digital. Eu vou abrir aqui para vocês um pouquinho. Por quê? Eu acho que todo mundo fala que se apostar na internet é mais barato, mas eu acho interessante que a gente pegue alguns números, e números reais, de preferência, né? Então, na minha primeira tutoria, eu fiz aqui uma estimativa real, tá, gente? Usando a minha página no Facebook, na minha fanpage no Facebook, e simulando como que seria se eu quisesse ter o mesmo resultado com um material impresso, que seriam os folders, tá? Então, eu defini lá atrás, na primeira tutoria, que o objetivo seria atingir 8.000 pessoas, tá? Então, eu tenho uma empresa nova, e eu quero que 8.000 pessoas fiquem sabendo da minha empresa. E aí, eu coloquei duas situações, né? Uma em que eu vou imprimir folders, né? Esses folhetinhos que a gente recebe na rua, e outra em que eu vou fazer um anúncio no Facebook, tá? Na impressão dos folders, eu peguei uma gráfica, fiz uma simulação real, tá? De quanto sairia para eu imprimir esses 8.000 folders. Deu um valor de R$ 1.775,98. Somei o frete da gráfica até a minha casa, deu R$ 73,59. Somei o design, né, que eu precisaria de alguém ali que fizesse design para mim, que desse uma melhorada no design, e a entrega, porque, né, 8.000 flyers, eu precisaria de ajuda e de um tempo para que as pessoas consigam entregar esse material para mim. Somando tudo aqui com esses valores que vocês estão vendo, deu um total aí de R$ 2.349,56. Com isso, teoricamente, eu conseguiria atingir 8.000 pessoas. Conseguiria imprimir 8.000 flyers e pagar alguém para me ajudar a distribuir, tá? E aí eu fui para o Facebook fazer uma simulação de quanto seria necessário no Facebook, fazendo um post patrocinado, um anúncio, quanto que eu precisaria gastar para atingir também 8.000 pessoas. Gente, na minha fanpage eu tive esse número aqui, R$ 79. O Facebook me disse que com esse valor eu conseguiria alcançar entre 8.100 pessoas e 21.000 pessoas. É claro que isso depende muito do nicho de mercado que a gente está, né? Mas é um valor e dá para a gente ter uma ideia o quanto você trabalhar numa mídia online, né? Você trabalhar o marketing digital pode ser mais econômico, principalmente para quem tem um orçamento apertado. E aí vocês vão falar, Luísa, mas então você acha que não vale a pena de jeito nenhum fazer um folder? Não, não acho. Eu tenho folder, inclusive, que eu distribuo em alguns eventos. O que eu acho é que a gente deve usar estratégias diferentes, tá em vários lugares, e principalmente pensar qual estratégia é melhor no seu caso. Se você tem um orçamento mais apertado, será que compensa eu imprimir tantos folders assim? Né? Se você está com um público que está muito mais na internet do que fora dela, será que compensa essa estratégia offline? Tá? Então, eu trouxe esse exemplo na primeira tutoria para que justamente a gente possa entender um pouco melhor o quanto é mais barato. Todo mundo fala, é mais barato investir na internet, mas o quanto é mais barato? Então, eu quis trazer um exemplo real para que a gente possa perceber isso e ver de uma forma muito clara, sem exemplos mirabolantes nem nada disso. Vem o exemplo com valor real, tá? Quem quiser assistir a tutoria inteira, ela tá lá no TV Empreender Mulher, tá lá no nosso canal do YouTube. É só procurar que tem uma playlist, tá lá, Como Vender Mais com Marketing Digital. Lá tem todos os nossos encontros aí, desde abril, de março, quando a gente começou. É só procurar lá que tem temas bem legais, eu acho que vocês vão gostar. Voltando para o nosso material de hoje, agora a gente já sabe que realmente pode ser muito mais barato investir no Facebook comparando com outras mídias, principalmente mídia impressa, tá? Tem uma fácil segmentação. Luísa, o que é isso? Quando a gente fala em segmentação, a gente está falando em dividir um público.
né? Então, vamos supor aí, esse é um exemplo que eu já dei em algumas tutorias, então quem já me acompanha acho que já vai lembrar desse exemplo. Mas vamos supor que eu tenha uma loja de roupas, né? E nessa é uma loja multimarca e eu trabalho com marcas importadas, que naturalmente são um pouquinho mais caras, e com marcas nacionais, tá? E aí eu tenho diferentes clientes dentro do meu ambiente, tá? Eu tenho, por exemplo, uma cliente que ela vai lá e ela só compra roupas importadas, né? Tem um poder aquisitivo maior, ela só quer saber de marcas conhecidas. Então, claro, ela chega lá e gasta, vamos supor aí, R$ 500 cada vez que ela vai na minha loja. E eu tenho uma outra cliente que ela vai lá e ela só compra roupas mais em conta, roupas nacionais. E aí, cada vez que ela vai na minha loja, ela gasta aí mais ou menos R$ 150, R$ 200, tá? Então, quando eu for, por exemplo, mandar um e-mail marketing para elas ou fazer algum tipo de promoção segmentada no público, eu vou conseguir mandar para cada uma os produtos que fazem mais sentido, né? Então, para minha cliente que só compra roupas importadas, não adianta eu mandar um e-mail marketing, uma promoção de roupas nacionais, ela não vai comprar. Né? E a mesma coisa para minha cliente que só compra roupas nacionais. Não vai adiantar se eu mandar roupas mais caras, porque eu sei que ela não vai se interessar. Tá? Então, no Facebook, a gente tem uma possibilidade de dividir esses públicos. Dividir por idade, dividir por sexo, dividir por interesse, por forma como eles chegaram até vocês. Tá? Então, o Facebook dá essa opção da gente pegar um público grande, dividir para saber exatamente quais são os tipos de cliente que você tem dentro, né, e conseguir fazer campanhas mais específicas e que vão ter mais resultado para cada um desses públicos, tá? A gente tem um maior alcance, como vocês viram aí no exemplo que eu dei, que estava de 8 mil até 21 mil pessoas, né, então a gente consegue ter um alcance bem legal. A gente acaba estando muito mais próximo do cliente, o que é uma obrigação nossa enquanto empresa, né? Tem um outro exemplo clássico que eu uso sempre, que é que se você fosse abrir uma lanchonete e você tivesse duas opções de lugar para investir, que fosse numa floresta ou que fosse num centro comercial. Acho que eu não preciso nem dar tempo para vocês pensarem, né? Claro que todo mundo ia querer abrir uma lanchonete, qualquer comércio, num centro comercial. E por quê? Porque é ali que os nossos clientes estão. E, como a gente viu aí, que tem mais de 1,5 bilhão de pessoas no Facebook, também a gente sabe que é no Facebook que os nossos clientes estão. Então, esse é um dos motivos mais importantes. Por que uma marca tem que estar no Facebook? Porque os clientes estão lá, tá? É muito mais fácil de medir os resultados, né? A gente consegue avaliar se as campanhas, os anúncios, os posts que a gente faz estão dando certo ou não. A gente consegue ter um feedback muito legal. Dá para receber um feedback rápido, né? Já tratando do próximo tópico. Até em relação a críticas, né? Às vezes uma cliente pergunta para você alguma coisa e você percebe que, nossa, se ela está me perguntando isso é porque essa informação não está clara. Né? Então, dá para você ter uma resposta muito bacana, né? Uma resposta muito rápida. Né? Às vezes, você posta uma coisa, passa 1, 2 minutos, você já tem um feedback de um cliente dizendo o que ele achou, o que está sentindo falta. Tá? Dá para corrigir o que você precisar também muito rapidamente. É diferente de quando, por exemplo, a gente investe num anúncio numa revista. A gente cria o anúncio, manda para a revista, né? Passa um tempo até aquela revista ser publicada e se tiver algum errinho ali, se tiver alguma coisa que não saiu muito bem como você queria, é muito mais difícil da gente consertar. No Facebook, não. Publicou alguma coisa, teve um feedback negativo, viu que está errado, falta informação, você consegue corrigir rapidamente de uma forma muito fácil, tá? Tem interação garantida, né? Até por ser uma plataforma na internet, a gente consegue conversar muito rapidamente, facilmente com os clientes. E tem a possibilidade de fazer testes, que é uma coisa que eu recomendo muito, né? Se você vai fazer um anúncio, crie pelo menos 2, 3 tipos de anúncio diferente e coloque eles para rodar, coloque eles para funcionar. E aí você vê o que sai melhor. Eu acho que esse anúncio aqui com esse texto e essa imagem, ele está saindo muito melhor do que o outro anúncio que eu pus uma outra imagem. Né? Dá para a gente testar e ver aquilo que é melhor, aquilo que os clientes aceitam melhor, tá? E aí agora, que acho que você já deu para sentir um pouquinho mais da importância no Facebook, vamos aí para as dicas para o Facebook de vocês ser um sucesso, tá? A primeira parece uma dica até um pouco boba, mas eu já vi muita gente patinando nisso, que é deem as informações para os clientes. Né? Tem muita fanpage aí, muita fanpage
que não tem as informações essenciais para ter um contato com o cliente. Né? Então, às vezes você entra, você, nossa, vê um produto que você gostou, você quer comprar e aí você não acha um contato, não acha um site, não acha um telefone, né? Se você deixa um comentário, a fanpage não responde, já cansei de ver isso. Então, o primeiro passo, antes de começar a investir em anúncio, começar a criar outras estratégias, façam um check-up na fanpage que vocês já têm e vejam se tem todas as informações ali. Né? Um teste legal é mostrar a sua fanpage para uma outra pessoa, né? Uma pessoa que não tenha nada a ver com o seu negócio, de preferência que você acha que não vai ficar puxando seu saco, tá? Mostre a fanpage para outra pessoa e pergunte para ela, olha, se você se interessasse por alguma coisa que está aqui, quisesse falar comigo, como é que você ia fazer? Né? Deixe ela dar uma navegada e veja se as coisas estão fáceis para ela encontrar. Se ela rapidamente encontra telefone, se ela encontra a sua localização, o seu endereço, né, que é muito importante se você tiver uma loja física, ou se só atender dentro de uma cidade ou de um estado específico, tá? Dê uma verificada se todas as informações estão certinhas, se o cliente vai encontrar elas com facilidade, tá? Então, algumas coisas que eu coloquei aqui para vocês fazerem esse check-up na fanpage. URL personalizada, tá? Ainda tem muita fanpage, eu vou até mostrar para vocês aqui. Quando a gente... É que aqui tá bem em cima do negócio do Zoom, mas eu acho que vai dar para colocar. Então, quando a gente coloca aqui, ó, facebook.com/ e tem uma palavrinha bonitinha aqui, essa aqui é a minha fanpage, tá? Se vocês quiserem passar depois lá, estão todos convidados. Isso aqui é uma URL personalizada. Por quê? Porque o cliente consegue digitar isso daqui, né? Às vezes, quando a gente cria uma fanpage, ou se tem uma fanpage mais antiga, pode ser que ao invés de ter esse nomezinho bonitinho, tem um monte de número, uma coisa toda desconexa. É muito importante ter uma URL personalizada, com uma palavra, ou uma ou mais palavras, que o cliente consiga digitar e que, claro, faça sentido com o seu negócio, né? De preferência que seja o nome da sua empresa, tá? Telefone, localização, site, e-mail, são todas formas de contato essenciais para que o cliente consiga entrar em contato com você. Então, não pode faltar. Descrições curta e longa. Quem já fez uma fanpage sabe que o Facebook pede, né? E muitas vezes a gente acaba falando, depois eu penso nisso, né? Não tenho muita facilidade para escrever texto, então depois eu vejo isso, e não faz. E precisa, tá? Precisa ter informações bem claras lá, dando um panorama geral do que é o seu negócio, quais que são os seus produtos, como que você trabalha. Por quê? Quando alguém conhece a nossa empresa, a gente precisa fazer de tudo para que esse primeiro momento, esse primeiro encontro, já comece a gerar confiança no consumidor. Tá? A gente conhece uma marca nova e a gente não confia logo de cara, né? A gente não sabe como que a empresa trabalha, a gente não conhece os produtos. Então, quando a gente faz uma descrição bonitinha, dá todas as informações que o consumidor precisa, a gente já começa a ajudar ele a confiar na gente e aí é um passo a mais para que ele compre, tá? E o horário de funcionamento também é legal, para que também o cliente não mande uma mensagem para você 7 horas da noite e fique esperando que você vai responder e de repente seu expediente já acabou, tá? Então é legal colocar o horário de funcionamento também. Segunda dica básica aí desse check-up: perfil e capa. O perfil e a capa são as primeiras coisas que o cliente vê quando ele entra na sua fanpage. E muita gente também patina nas imagens de perfil e capa, né? A gente precisa que essa primeira impressão, né, quando o cliente entra, ele já comece a ter uma boa impressão e já veja coisas que chamem a atenção e que signifiquem alguma coisa para ele. Então, aqui eu dou algumas dicas rapidinhas, bem simples, de o que a gente pode usar no perfil e na capa da sua fanpage. No perfil, é interessante que tenha um logo ou uma imagem, alguma foto que represente a sua empresa, mas geralmente vai ser o logo, tá? Que seja uma imagem em alta resolução. Isso é importante não só no logo, não só na capa, mas também nos posts da sua fanpage. Usem sempre imagens
com alta resolução, né, imagens bonitas, imagens grandes, né, para que não fique aquela coisa, sabe quando parece que você pega uma imagem pequena e aumenta ela demais e ela fica meio borrada? Isso não é legal, tá? Não passa uma ideia de uma empresa muito profissional. Então, é interessante sempre usar imagens de qualidade em alta resolução. E, claro, principalmente naquela primeira impressão, naquele seu cartão de visitas virtual, que é o começo da sua fanpage, né? Então, tanto no perfil quanto na capa e nos posts, sempre imagens em alta resolução. Na imagem do perfil, eu recomendo que vocês tentem utilizar alguma coisa que não tenha muito texto, tá? Se o logo de vocês tem texto, tudo bem, vale colocar. Mas eu já vi muita gente que usa imagens que tem muito texto, tem 3, 4, 5 linhas de texto. Por que eu não recomendo isso? Primeiro, a gente tem aqui, ó, eu vou trazer aqui de novo vocês para minha fanpage. A gente tem um espaço pequeno aqui. Não é um espaço muito grande. Então, se você começa a colocar muito texto aqui, já logo aqui o cliente não vai conseguir ler, tá? E quando a gente vem para cá, olha o tamanho que fica o logo. Quando a gente está aqui fazendo postagem, escrevendo comentários, olha o tamanho que fica o logo. Ou seja, se eu colocar uma imagem com texto aqui, vai ficar impossível de ler. Então, dentro das possibilidades, sempre que for possível, não usem aqui imagens com texto, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Na capa, também tem essa recomendação para usar sempre imagens de alta qualidade, em alta resolução. Não deixar a capa muito poluída, né, não encher de coisa, não colocar muitas imagens, muitas fotos ou cores muito vibrantes para não ficar uma coisa muito agressiva, né, no olhar, mas principalmente usar a capa para divulgar informações importantes. Por quê? Vamos voltar lá para o meu perfil. Aqui, ó, como vocês veem, a primeira coisa, né, a coisa que tem mais em destaque aqui quando a gente entra é a capa. E a gente pode usar essa capa como uma espécie de banner, tá? Então, aqui no caso eu estou promovendo esse e-book, que é um e-book bem legal, se vocês quiserem baixar eu recomendo, tá? Tem muito a ver com o tema de hoje, que é como vender mais no Facebook, mas aqui eu já usei a capa como se fosse um espaço de banner mesmo, né? O que eu quero que o meu cliente, ele entre na fanpage, qual que é a primeira coisa que eu quero que ele veja? Eu quero que ele veja que ele tem um conteúdo aqui gratuito que eu estou dando para ele, que ele pode ler sem compromisso, sem me pagar nada, tá? Então, tentem aproveitar esse espaço de capa para coisa que vocês acham que é mais interessante. Tem muita gente que usa aqui, por exemplo, como um espaço para também colocar os contatos. É outra ótima ideia, tá? Pensem que esse espaço de capa aqui não é só um enfeite, ou só algo para ficar bonitinho. Dá para a gente utilizar isso como algo a mais, como um espaço para você divulgar uma informação que é interessante para você, tá? Vamos voltar para a apresentação. Outra dica, anúncios, tá? E aí, é interessante a gente falar de anúncios, porque os anúncios no Facebook são muito legais, como eu mostrei, eles têm um custo bem menor do que outras mídias, principalmente as mídias mais tradicionais, né, as mídias offline, e eles conseguem ter um resultado muito bacana. Eu enumerei aqui alguns motivos para a gente considerar anúncios. É claro que eu sei que às vezes a gente está com um orçamento apertado, não é sempre que dá para investir em anúncios, mas mesmo que você tenha um orçamento reduzido, vale a pena você separar um pouquinho desse orçamento e considerar investir esse valor nos anúncios no Facebook. Por quê? Primeiro, ele é muito barato, como a gente já viu, e o bacana é que com R$1, só R$1 por dia, a gente já consegue investir em publicidade no Facebook. Não é que, R$1, mas aí R$1 não vai ter quase resultado. Não, você consegue ter resultados legais. Você consegue mostrar a sua página para outras pessoas, né? O principal motivo da gente fazer anúncios é para que a gente possa pegar o nosso conteúdo que está ali restrito às pessoas que já curtem a página e levar para outras pessoas, né? Fazer com que outras pessoas que tenham os mesmos interesses, que podem ser nossos consumidores, também conheçam a nossa marca, tá? Dá para a gente segmentar o público muito facilmente, né? Como eu falei. Então, se eu trabalho, por exemplo, com uma loja de lingerie feminina, né, lingerie. Então, se eu trabalho com um produto desse, bom, então meu público é só de mulheres, né? Então, quando eu criar o meu anúncio, eu vou poder decidir tudo isso. Eu coloco lá que eu quero que o meu anúncio seja exibido só para mulheres. Eu posso colocar que ele seja exibido entre mulheres, por exemplo, de 18 a 35 anos.
que morem só em São Paulo, que é a minha cidade, né? Eu posso fazer colocar uma série de características para que o Facebook mostre esse meu anúncio somente para pessoas que realmente têm o potencial para comprar comigo, né? Se eu estou vendendo lingerie, dificilmente vai compensar eu exibir esse anúncio para homens, né? Talvez agora no Dia dos Namorados compense, mas na maioria das épocas do ano, provavelmente não compensa, né? É melhor eu mostrar esse anúncio só para mulheres. E aí, Luísa, mas para que serve essa segmentação? Não é legal se eu conseguir mostrar o meu anúncio para o máximo de pessoas possíveis? Nem sempre. Por quê? Para quanto mais pessoas você quiser mostrar, mais você vai ter que pagar, né? O orçamento vai ter que subir aí. Então, às vezes, é melhor que a gente mostre para menos pessoas, mas que sejam as pessoas certas, né? Que sejam as pessoas que realmente podem comprar da gente, né? Nesse exemplo que eu dei de venda de lingerie, isso fica muito claro, né? Compensa eu pagar a mais para que o Facebook mostre meu anúncio também para homens, sendo que eu sei que dali provavelmente não vai surgir quase nenhuma venda? Não compensa. Então, a segmentação nesse sentido dos anúncios é muito importante, ela facilita muito a nossa vida, né? Além dessas características de idade, gênero, localização, tem várias outras, né? Você pode colocar, por exemplo, para que seu anúncio seja mostrado só para pessoas que acabaram de voltar de viagem ou que cursaram uma faculdade, né? Você consegue delimitar ali exatamente o perfil de quem você acredita que é o seu cliente. E aí, claro, para isso é preciso conhecer muito bem o cliente, né? Preciso saber o que seu cliente gosta, o que ele faz, quantos anos ele tem, onde ele mora, né? Sabendo de tudo isso, conhecendo bem o cliente, que é uma coisa fundamental para qualquer estratégia de marketing digital que a gente vai usar nos nossos negócios, sabendo quem é o cliente, você consegue fazer um anúncio muito bem direcionado, um anúncio muito focado para a pessoa que realmente tem a possibilidade de comprar com você, tá? Dá para você determinar quanto tempo você quer que seu anúncio seja veiculado, né? Ou seja, a vigência, e também o orçamento. Então, dificilmente você vai gastar mais do que você planejou. Fala, Luiz, eu só tenho R$ 50 para investir. Não tem problema. Você pode delimitar lá, olha, eu vou gastar só R$ 50. E aí você não tem nenhuma surpresa no final do mês, tá? Você consegue alcançar mais pessoas por menos, que naquele exemplo que eu dei dos flyers versus anúncio no Facebook fica muito claro, né? Consegue fazer anúncios com diferentes objetivos. Então, a gente hoje consegue fazer a promoção da página, né? Que a gente consegue trazer mais curtidas para a página. Você consegue, de repente, aí fazer as pessoas baixarem um aplicativo ou baixarem um conteúdo que disponibilizou, ou então curtirem uma publicação específica, né? O Facebook oferece várias ferramentas para você ir conseguindo aí atingir os seus objetivos, mesmo que você tenha vários objetivos diferentes, tá? E tem uma facilidade muito maior de medir os resultados para que você possa descobrir o que dá certo e o que não dá, tá? E aí eu já comecei a adiantar um pouquinho os próximos tópicos, que são o quarto, entenda o seu público, que é uma coisa essencial. Se a gente quer uma fanpage de sucesso, a gente tem que ter em mente, primeiro, o conteúdo da nossa fanpage não é pra gente, tá? O conteúdo da fanpage que a gente publica ali é para o consumidor, é para a pessoa que vai comprar, né? Para o seu futuro cliente. Então, a gente precisa traçar, realmente criar uma imagem, criar um personagem de quem que é essa pessoa que compra da gente. O que vai levar ela a apertar o botão do curtir e acompanhar a sua página, tá? É preciso realmente conhecer, entender. Se você está começando um negócio agora, a gente acaba meio que tentando imaginar quem é o cliente. Mas se você já tem algum tempinho aí de estrada, você provavelmente já vai ter uma noção de se seus clientes são homens, são mulheres, qual que é a idade, onde que eles moram, do que eles gostam, tá? Isso é muito importante. Aqui eu coloquei algumas perguntas que eu também acho que ajudam vocês a traçarem esse perfil que a gente chama de persona, né? Criar esse personagem de quem é o cliente. Então, primeiro, quem que é a pessoa que vai se interessar em seguir a minha fanpage? Tá? Se eu tenho uma escola infantil, né? Eu trabalho com uma creche, alguma coisa assim, quem que são as pessoas que vão curtir? Bom, provavelmente são os pais.
né? Os pais das crianças. Do que esse público gosta? Né? Do que eles pelo que eles se interessam? Bom, provavelmente eles vão se interessar por conteúdo sobre maternidade, sobre infância, sobre educação. Realmente peguem um papel e comecem a responder essas perguntas e a levantar esses tópicos, tá? Se você trabalha com produtos femininos, por exemplo, se você vende maquiagem, o que as minhas clientes vão se interessar? Elas se interessam por moda, se interessam por beleza, tá? Comecem a levantar alguns conteúdos, algumas informações que vocês acham que interessam as clientes. Isso não precisa ser só no universo que vocês estão trabalhando, não, tá? Se você tem, por exemplo, você trabalha como personal organizer, né? Que são as pessoas incríveis que vêm na sua casa, organizam tudo, deixam tudo bonitinho. O que uma pessoa que contrata uma personal organizer, o que ela se interessa? Provavelmente ela se interessa por decoração, por estilo de vida, talvez até por artesanato, né? Comecem a imaginar, se ponham no lugar do cliente e comecem a imaginar o que ele quer saber, o que vai ser interessante para ele, tá? Esse é um primeiro passo muito importante. É legal a gente pensar também qual que é a rotina dessa pessoa, né? Se eu trabalho com uma escola, né, para crianças, aí de repente de 3 até 10 anos, qual que é a rotina desse pessoal que vai me seguir, né? Por exemplo, a mãe, ela vai acordar e depois ela leva a criança na escola, depois ela trabalha, ela sai tarde ou ela sai mais cedo, será que ela tem mais tempo no final de semana? Né? Comecem a pensar como que é a rotina dessa pessoa. E para isso, para que a gente possa chegar em duas coisas. Primeiro, quando que ela vai entrar no Facebook, né? Antes eu trabalhava com um cliente que escrevia crônicas, né? E era um conteúdo mais complexo, né? Era grande, textos grandes. E eu percebi o quê? Que não adiantava eu fazer uma chamada no Facebook para uma crônica, né? Que é um material que a pessoa teria que parar um tempo para ler e tudo mais. Não adiantava eu fazer isso, por exemplo, às 9 da manhã, que é o horário que a pessoa está entrando no trabalho, está começando a trabalhar e tudo mais. Qual que era o melhor horário? Qual que era o horário que as pessoas tinham mais tempo livre para parar e ler um conteúdo? Era no fim da tarde, à noitinha, tá? Então, sempre que eu postei o conteúdo mais para o final do dia, ele teve mais engajamento, a página fez mais sucesso. Se eu tentava emplacar aquele conteúdo de manhã ou no horário do almoço, não funcionava, tá? Isso também é muito importante para que a gente isso também é bem importante para que a gente saiba até quanto tempo que a pessoa tem livre ali para navegar. Né? Ela tem ali só o horário do almoço, então ela precisa ver um conteúdo rapidinho, né? Alguma dica rápida, ou ela vai ter mais tempo depois e eu posso oferecer para ela um conteúdo mais complexo. Tá? Esse tipo de informação a gente também consegue, e é muito importante que a gente preste atenção nisso, nos insights do Facebook. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Eu acho que a maioria de vocês já conhecem, mas quando a gente tem uma página aqui, a gente tem alguns recursos. E um deles é os insights, que aqui no Facebook em português está como informações. E aí aqui eu tenho várias informações que eu posso usar ao meu favor. Né? Tenho informação sobre as pessoas que curtem o meu Facebook. Ó. Eu sei que a maioria são mulheres, eu sei que a maioria está no Brasil, e dentro do Brasil tem muita gente em São Paulo, tem mais gente no Rio de Janeiro, tá? Eu consigo levantar várias informações aqui nas informações do Facebook. Eu consigo trazer vários dados que também vão me ajudar na produção de conteúdo. Então, se eu sei que a maioria das pessoas moram em São Paulo, de repente eu posso oferecer uma condição especial para São Paulo. Posso oferecer um frete grátis, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Sempre se atenham a esses dados, né, os insights do Facebook. Confiram lá, tem todas essas informações de quem são as pessoas, onde elas moram, quantos anos elas têm, o que elas estão fazendo na página, que tipo de conteúdo elas preferem, tá? Quando elas ficam mais ativas. Tudo isso também ajuda a gente a ter uma ideia melhor do que a gente pode fazer para deixar a página melhor, né, para otimizar os resultados, que é o nosso foco do encontro de hoje. Outra coisa importantíssima, criar conteúdo de qualidade. Eu diria que essa dica aqui é a mais importante e é a dica-chave. Se eu pudesse dar só um conselho para responder, né, para fazer uma resposta para essa pergunta de como transformar a página no Facebook, eu diria que é com
conteúdo de qualidade. É o que eu falei lá no começo. O Facebook, ele tem um potencial de venda muito grande. A gente consegue fazer negócio com uma facilidade muito grande. Mas ele é, na essência, uma rede social, um lugar onde a gente tem que interagir e tem que se relacionar com as pessoas. Isso inclui os nossos clientes. E o que vai fazer uma pessoa seguir a sua página, interagir com a sua página, né? Engajar com a sua página? É quando você tem um conteúdo de qualidade, um conteúdo relevante, né? Alguma coisa que seja atrativa para ela. E aí, o conteúdo relevante, é claro, ele varia muito de segmento para segmento. Então, se eu tenho um pet shop, hoje eu estou dando vários exemplos, hein? Eu tenho certeza aí que eu já acertei alguns exemplos aí de vocês que estão assistindo. Mas se eu tenho um pet shop, por exemplo, um conteúdo sobre banho e tosa de animais vai ser interessante. De repente, se eu fizer um outro conteúdo sobre maquiagem, talvez não pegue muito legal, né? Até porque tem várias maquiagens, produtos de beleza aí que são testados em animais, que é uma coisa super chata. O que é relevante para o seu público? Você vai concluir isso quando você conhece a pessoa que compra de você. Eu acho que o meu consumidor, ele gosta desses assuntos. E aí são esses assuntos que você vai tratar no Facebook. Tá? Isso é criar conteúdo relevante, conteúdo de valor. O maior erro das empresas no Facebook é usar a rede social só para colocar promoção, só para colocar anúncio de produto. Isso faz com que as pessoas se desinteressem. Ninguém quer seguir uma fanpage que fique ali o tempo inteiro só falando de produto, só querendo fazer o cliente gastar dinheiro, né? A gente não precisa disso. Tem uma regra entre o pessoal que trabalha com marketing digital, que é a regra do 80-20, que supõe que é interessante que a gente crie 80% de conteúdo que vá agradar as pessoas que estão ali, né, que seja um conteúdo bacana, relevante, que quem te segue vai gostar, e só 20% falando de promoção, falando de produto. Tá? Por quê? Luísa, mas isso não vai atrasar minhas vendas, né? Eu não teria que focar direto no meu produto? Não, porque quando você só fala de produto, aquilo cansa o cliente. Quando você dá um conteúdo legal para ele, você mostra alguma coisa que ele gosta, ele passa a simpatizar com você. E é isso que vai fazer com que ele passe a te acompanhar, passe a se interessar pela sua página, e isso vai levar ele a comprar. Tá? Eu falo em quase toda a tutoria também sobre o processo de compra, porque as nossas estratégias de marketing, elas vão acompanhando o processo, né? Então, num dia o cliente te conhece, depois ele começa a te seguir no Facebook, vai dar uma olhada ali em quem já comprou, se teve uma boa experiência, se não teve nenhuma reclamação, ele vai te acompanhando até que chega um momento que ele confia tanto em você que ele vai e compra. Mas isso leva tempo, tá? É por isso que a gente chama de processo de compra, porque tem vários passos. Então, a gente tem sempre que pensar que a gente está no Facebook para criar relacionamentos, para que a gente faça o cliente conhecer a gente, confiar, e aí ele vai comprar, tá? É importante falar isso também, até para que a gente não fique com uma falsa sensação de que, comecei uma fanpage, tem 2 semanas e não vendi nada ainda. Calma, né? Esse realmente é um processo que é a longo prazo. Você precisa trazer os clientes, convencer eles a curtirem a sua página, a irem acompanhando você, e uma hora eles vão comprar. É só a gente ir acompanhando eles, alimentando eles com conteúdo de qualidade. Se você só enche o cliente de promoção, fica ali o tempo inteiro com a mesma postagem, as mesmas coisas, não adianta, não tem quem aguente, né? E aí eu coloquei aqui algumas dicas também rapidinhas, mas que já dá para a gente começar a trazer para a nossa realidade ainda hoje, tá? Ou amanhã, hoje já está um pouquinho tarde, mas já dá para a gente começar a entregar para que a gente gere um bom conteúdo e uma boa experiência para a pessoa que segue a gente no Facebook. Primeiro, e crucial, ter periodicidade. O que é ter periodicidade? É ter uma frequência nas postagens. Não adianta a gente achar que vai ter um resultado bom com o Facebook se você faz uma publicação hoje, passa uma semana, você faz outra, passa mais 3 dias, você faz outra, aí passa um mês, aí você faz outra. Não adianta, tá? Facebook, redes sociais, aliás, estratégias de marketing de forma geral, são coisas que a gente realmente precisa de um investimento de tempo, precisa ter dedicação,
tá? Às vezes a gente acaba não tendo esse tempo para investir nesse tipo de coisa, mas aí esse é o momento que a gente tem que procurar, então, uma outra pessoa, um profissional, uma empresa que possa fazer. Porque não adianta. Se não fizer, se não seguir a risca, não tem resultado, tá? O ideal é publicar pelo menos uma vez por dia, tá? Ah, Luísa, mas eu vou ter o que publicar uma vez por dia? Se você investir em conteúdo de qualidade, com certeza vai ter, tá? O que não pode é ficar essa sensação de que você está postando ali só quando te interessa, né? Senão o consumidor realmente não vai simpatizar com a marca. Ah, posta um dia, no outro dia não posta, passa 2 semanas, não posta mais. Tem que estabelecer uma periodicidade. Ah, Luísa, eu não consigo publicar uma vez por dia. Tudo bem. Quando que você consegue publicar? Ah, eu consigo publicar um dia sim, um dia não. Beleza. Começa publicando um dia sim, um dia não. Quando você perceber que consegue, já tem um pouquinho mais de prática com o Facebook, não, agora eu consigo limitar uma vez por dia. Aí você aumenta para uma vez por dia. Tá? O que importa é estabelecer essa disciplina. Até para que a gente mesmo não fique com essa coisa de publica, hoje eu estou cansada, hoje eu estou sem ideia, hoje eu não vou fazer nada. Não, tem que estabelecer uma disciplina. Por quê? É uma ferramenta muito importante, mas se a gente não leva a sério, a gente não se dedica, não tem Cristo que faça funcionar, tá bom? Outra dica bacana para o conteúdo. Tem uma linguagem própria, né? Levem isso no DNA da empresa de vocês. Ah, eu quero que minha empresa seja uma empresa mais informal, mais descontraída. Então, levem isso para a linguagem no Facebook. Quando você for fazer um post, traga essa identidade, essa linguagem para os seus posts do Facebook. Por quê? Provavelmente, o Facebook, as redes sociais de forma geral, vão ser o maior ponto de contato que o cliente vai ter com você. Né? Ele vai muito mais acompanhar você no Facebook do que no site, ou por telefone, ou por e-mail. Né? O Facebook ele vai estar ali todos os dias, vai estar ali sempre. Então, a identidade tem que chegar até o Facebook. E uma das formas de você mostrar a sua identidade é através da linguagem. Né? Uma linguagem mais formal, o cliente vai entender que você é um pouco mais corporativa. Uma linguagem um pouco mais descontraída, a gente vai entender que você tem um posicionamento mais tranquilo ali na conversa com ele, tá? Então, estabeleçam bem esse DNA do que é a minha empresa, como que eu quero me comunicar com o meu cliente, como que eu quero que ele me enxergue, tá? E aí você traz isso para o Facebook. Responder críticas e comentários. Responder comentários é relativamente fácil, né? Mas quando a gente fala em críticas, aí o negócio fica um pouquinho mais complicado. Eu vejo também muitas empresas que deixam os clientes esbravejando no Facebook. Já vi várias vezes em que alguém foi reclamar no Facebook de uma empresa e a empresa não respondeu, fingiu que não viu, deixou lá a pessoa lá falando um monte. Isso é péssimo, tá? Se a gente entra no Facebook de uma empresa e vê lá que tem um monte de reclamação que não está sendo ouvida, eu não sei vocês, mas eu não vou comprar. Né? Por quê? Porque eu sei que se eu tiver um problema parecido e eu for lá reclamar, eu também não vou ser ouvida, tá? Então, não pode deixar críticas, mesmo que sejam comentários negativos, reclamações, tem que responder, tem que mostrar um posicionamento sério e tem que mostrar que você está preparado para lidar com isso e que você vai resolver. Não pode deixar passar, tá? Falar o que o consumidor quer ouvir. Isso é no sentido realmente do conteúdo, né? De você publicar ali coisas que interessam para a pessoa que estão lendo e não, de repente, que interessam para você. Né? O intuito é realmente alimentar com conteúdo a pessoa que está te seguindo. Tem que escrever muito bem, né? Prestar muita atenção, não pode passar erro de português, não pode passar erro de concordância, tá? Tem aí que parar um tempinho para pensar nas suas publicações antes de postar no Facebook e tem que incentivar o consumidor a participar, né? Então a gente faz perguntas, a gente propõe situações, a gente faz imagens divertidas, a gente chama o consumidor para que ele também participe ali, seja curtindo, seja reagindo, seja compartilhando, comentando. É importante que a gente tenha o foco de fazer a sua página no Facebook decolar, a gente vai precisar de engajamento. Né? O que é o engajamento? É
fazer a pessoa reagir de alguma forma, fazer ela curtir, comentar e compartilhar, tá? Então, precisa demonstrar para o consumidor que você está ali realmente para criar um relacionamento, para bater um papo com ele, né? O Facebook ele não pode ser uma ferramenta só de uma mão. Você vai lá, publica e acabou, né? É importante demonstrar que você quer também ouvir o que o consumidor tem a falar. Isso é muito importante. E outra coisa importantíssima, quer ter uma fanpage de sucesso? Vai precisar perder um tempinho medindo os resultados. Isso é uma coisa que pouca gente faz, infelizmente, e que é um erro muito chato, um erro que pode atrapalhar muito. Por quê? Por que a gente deixa de medir os resultados? Em resumo, porque é chato, porque é trabalhoso, porque leva tempo e porque tem que conhecer a ferramenta, tá? Tem que entrar lá no Insights, na informação do Facebook, tem que ver lá como é que foi a sua postagem, quem curtiu, quem comentou, quantas pessoas, de onde elas são, tem que perder um tempinho analisando esses dados. E claro, tudo que fala em analisar dados, e, né, ver informações, a gente acaba desgostando. Né? Mas isso é muito importante. Por quê? Só analisando os resultados, você vai saber o que está dando certo e o que está dando errado. Né? Senão, a gente fica perdido. Né? Você vai fazendo as coisas, vai fazendo e não tem um feedback de verdade do que está dando certo e do que não está. Né? Só quando a gente mede, eu sei que não. Realmente essa campanha aqui foi um fiasco, então logo eu não vou mais fazer desse jeito. Já isso aqui deu certo, maravilha, vou continuar fazendo, tá? Se você não mede, você fica aí no escuro, sem saber qual que está sendo o caminho certo, se tá funcionando, se não tá, e a gente fica meio perdido, tá? As métricas do Facebook também vão passar informações, são aquelas que eu já falei, qual que é o melhor horário para postar, o que que interessa mais o seu público. Então, se eu faço uma publicação falando sobre decoração, tem um desempenho ótimo. Faço outra falando sobre maquiagem e ela não vai tão bem, eu percebo que meu público geralmente se interessa mais por decoração. Então, eu vou tratar mais assuntos relacionados a isso, tá? É interessante saber se o público que te segue é o mesmo que compra. Isso é uma coisa que acontece em muitas páginas também, né? Principalmente quando a gente vê um número exorbitante de curtidas, mas a pessoa não tem quase nenhum resultado, né? Então, a pessoa tem lá 10 mil curtidas na fanpage e ela vende 1, 2 vezes por mês, né? Ou ela posta no Facebook e tem 1, 2 curtidas. O que está acontecendo com essa pessoa, né? Provavelmente, a pessoa que está seguindo ela no Facebook, esses 10 mil, não são as mesmas pessoas que são os clientes dela, é um outro público. Então, é importante analisar as métricas também para que você saiba se está sendo condizente. Que as pessoas para quem você está direcionando aquelas postagens são realmente os seus clientes, tá? E, claro, saber se seu público está correto, que acaba sendo meio que a mesma coisa para você poder direcionar direitinho essas publicações e pensar, ter mais facilidade para imaginar o que você vai publicar, tá? Bom, agora chegou aquela hora que eu falei para vocês no começo, que eu tinha pedido para as meninas lá do grupo deixarem algumas dúvidas e tudo mais, tá? Eu vou procurar aqui as dúvidas delas. Enquanto isso, quem chegou, se perdeu alguma coisa, se perdeu o comecinho, eu estou gravando essa tutoria, então amanhã ou sexta-feira já vai estar no YouTube para vocês reverem ou pegarem alguma parte que perderam. Esse material que eu estou usando aqui, está todo escrito direitinho, é um material meu que eu criei especialmente para esse encontro nosso. Se vocês quiserem que eu envie esse material para vocês, deixem o e-mail de vocês aqui no chat, tem um botãozinho aqui de chat, é só deixar o e-mail aqui que eu mando para vocês, tá bom? Então eu vou resgatar aqui as dúvidas das meninas. Tenho aqui a dúvida da Solange Melo, e ela me escreveu o seguinte: como anunciar o seu trabalho no seu perfil sem que o Facebook o bloqueie? Pois sabemos que ele não vê isso com simpatia, preferindo que você crie uma página para essa finalidade. Solange, obrigada pela sua dúvida. Essa coisa de perfil e fanpage, eu entendi que não é o seu caso exatamente, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso, porque eu vejo que tem muita gente fazendo errado, muitas vezes por não saber exatamente como tem que fazer. Gente, perfil é para pessoas, tá? Perfil
pessoal, é uma coisa pra gente, pessoa física, pra gente adicionar nossos amigos, nossos parentes, tá? É uma coisa para pessoas. Fanpage, como eu mostrei para vocês a fanpage da minha empresa, é para empresas, para pessoas jurídicas, tá? O Facebook não só não vê com simpatia que você abra um perfil com o nome de uma empresa e passe a usar aquilo para divulgar produtos, né? Passe a usar um perfil pessoal de uma forma comercial, como ele proíbe, tá? Não é uma prática que o Facebook aceita. Então, não é só que o Facebook não gosta, que é proibido mesmo, não pode fazer, tá? Muita gente acaba fazendo dessa forma, às vezes por não saber ou por achar que assim é melhor. Eu desaconselho fortemente, porque além de ser proibido, né, não ser uma coisa que o Facebook aceita, você tem pouquíssimos recursos no perfil, né? E na fanpage você tem vários recursos. Só na fanpage você consegue puxar essas métricas que eu falei, né? Então, tem informações de quem são os seus clientes. Só na fanpage você consegue fazer anúncios, tá? Então, a fanpage ela tá toda estruturada para uma empresa, enquanto o perfil não está. O perfil ele é criado para pessoas físicas mesmo. Então, o Facebook proíbe e eu também desaconselho fortemente. Não tem por que usar um perfil com o nome de uma empresa de forma comercial, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui, então vocês vão ficar vendo minha carinha, mas eu vou continuar respondendo as perguntas. O que a Solange perguntou mais especificamente é como que ela pode usar o perfil pessoal dela para divulgar as coisas que ela está postando na fanpage. Não tem problema você postar uma coisa na fanpage e depois compartilhar no seu perfil pessoal. Agora, eu acho que você precisa ter um pouquinho de tato com isso, tá? Primeiro, já falei que o perfil pessoal é para você interagir como pessoa, não é para você interagir como empresa. Então, de vez em quando, você pode compartilhar alguma coisa, mostrar um produto, chamar as pessoas para curtir a sua página, mas você não pode fazer isso o tempo todo. Primeiro, porque, claro, né, o Facebook não vai achar legal, né, vai entender que você realmente está usando o seu perfil pessoal como uma forma de agir comercialmente. E segundo, até pelas pessoas que estão ali, né, que são suas amigas no Facebook, que vão achar aquilo extremamente desagradável, né? Então, o que eu recomendaria para a Solange é continue focando seu esforço de divulgação na sua fanpage. É lá que tem que estar as pessoas que estão interessadas no que você vai vender, no que você vai comercializar, tá? No seu perfil pessoal, são seus amigos, família, de repente não tem nenhum cliente seu ali. Então não tem por que usar o perfil para isso. Mas se você quiser de vez em quando publicar alguma coisa da sua fanpage no perfil, faça com moderação, faça de vez em quando. Não encha também o feed dos seus amigos só com coisas da sua fanpage, porque fica um pouco chato mesmo, tá? A Aline Santana perguntou, como conquistar a interação dos clientes que curtiram a página? Então, esse é aquele caso clássico da página que tem curtidas, mas não tem interação. A pessoa curte a página, mas depois ela não comenta, ela não curte, ela não interage ali com você. Páginas que têm muitas curtidas na página e pouca interação, geralmente elas estão sofrendo de uma dessas três coisas. Então, se a sua página está mais ou menos esse caminho, anote aí. Primeiro, o conteúdo está errado. Então, a pessoa curtiu a sua página porque ela achou que ia encontrar ali alguma coisa bacana, interessante, mas todo o conteúdo que você publica não interessa para ela, não é bacana, tá? Se você estiver só investindo em colocar anúncio, colocar publicidade, falar de produto o tempo inteiro, pode ser isso, tá? Provavelmente o conteúdo não está agradando a pessoa que está te seguindo, que curtiu a sua página. Outra coisa que pode estar acontecendo o público está errado. Então, a pessoa que curtiu a sua fanpage, ela não interage com você, ela não curte, não comenta, não compra, porque ela curtiu ali, mas, no fundo, aquele conteúdo para ela não interessa. Isso também pode acontecer, tá? Principalmente quando a gente direciona errado os nossos anúncios. Então, se eu tenho uma loja de lingerie, mas eu fiz um anúncio
para os dois sexos e eu trouxe um monte de homem para curtir a minha fanpage, esses homens provavelmente não vão curtir foto de calcinha e sutiã, né, gente? Então pode ser que o público que está curtindo a sua página não está interagindo porque é o público errado. Então, ou o conteúdo está errado, ou o público está errado. Outra coisa que também pode acontecer, tá? O público está certo, o conteúdo está certo, mas o Facebook não está entregando essa publicação para esse público. Por que isso acontece? A gente tem aí, vamos supor que você tem uma página com 1000 pessoas curtindo. Se você faz uma publicação agora, as 1000 pessoas não vão ver. Nem todo mundo vai ver, tá? Por quê? O Facebook vai dar prioridade para que cada pessoa veja aquilo que mais ele entende que vai interessar ela, né? Ela tem amigos, curte outras páginas, então não dá para ela ver tudo de todo mundo. Então o Facebook seleciona só uma fatia do que ele acha que essa pessoa vai gostar mais. E como que ele sabe o que a pessoa vai gostar mais ou não? De acordo com o que ela curtiu, comentou, compartilhou. Então, se você tem uma fanpage e tem pessoas que sempre curtem, comentam, sempre estão ali engajadas, elas provavelmente sempre vão estar recebendo o que você publica. Se alguém curte a sua página, mas passa o primeiro dia, não curte nenhuma publicação, passa o segundo, não curte nenhuma publicação, o Facebook vai entender que essa pessoa, mesmo que ela curtiu a sua página, mesmo ela tendo curtido a sua página, ela não está tão interessada no seu conteúdo. Então, ele vai gradativamente parando de mostrar, tá? Nesse caso, eu acho que compensa você fazer alguns posts e impulsionar esses posts, né? Colocar um investimento nesses posts só para quem já curtiu a sua página. Quando a gente faz um post patrocinado, né? A gente paga para que o Facebook mostre aquele post para mais pessoas, a gente tem como definir que o Facebook mostre não para pessoas que não curtiram a página ainda, mas só para quem já curtiu. Isso pode também ajudar o seu post, sua publicação, a chegar nessas pessoas que não estão recebendo o seu conteúdo, e aí elas podem começar a engajar, e aí elas vão começar a receber o conteúdo organicamente, né, sem você investir. Deixa eu ver aqui. A gente tem mais uma dúvida da Ana Paula, que falou o seguinte: minha dúvida é se é melhor usar o Facebook pessoal ou criar uma página e direcionar. A essa dúvida a gente já esclareceu, né? Tem que usar uma página, né? Tem que focar o seu esforço numa página. Ocasionalmente você pode trazer alguma coisa para sua fanpage, para o seu Facebook pessoal, mas o foco é na fanpage. O foco é a página, tá? E aí ela continua. E no meu caso, já tem uma página iniciada com algumas curtidas somente, porque estava sem divulgar. E ela acabou mudando de atividade. A pergunta dela é: eu continuo com a própria página, excluindo os posts anteriores, ou será melhor criar uma página nova? Pelo que eu entendi aqui, o caso da Ana Paula é que antes ela fazia alguma coisa, né? Ela trabalhava com algum produto e agora ela está trabalhando com outra coisa, né? Então, vamos supor aí que ela trabalhava com brigadeiro e agora ela vai trabalhar com artesanato, tá? Ana Paula, no seu caso, eu acho que a melhor opção é realmente criar uma outra página e começar do zero. Como você está escrevendo aqui que você só tem poucas curtidas, né, que você não tinha começado a divulgar muito, não tem muito o que perder, né? É mais chato quando a gente já tem um monte de curtida na página e precisa mudar. Mas eu acho que no seu caso é melhor realmente começar do zero, porque se você está mudando de ramo, né, está mudando de produto ou de segmento, as pessoas que te seguiam na sua página até agora, elas estavam interessadas no seu produto anterior. Pode ser que elas não estejam interessadas no seu produto novo, tá? Então, se você fazer brigadeiro gourmet, como eu dei o exemplo aqui na minha cabeça, as pessoas que te seguiam lá, elas estavam interessadas em brigadeiro gourmet. Se você for começar a fazer agora artesanato ou, não sei, salgados funcionais, outro produto, pode ser que essas pessoas não estejam interessadas nisso que você está fazendo. Então, eu acho que compensa mais realmente você começar uma página nova e buscar pessoas que vão se interessar por esse produto que você está fazendo agora, tá? Eu vou voltar aqui rapidinho para compartilhar a tela, só para eu finalizar aqui com vocês. Eu já vou ver se vocês têm alguma dúvida no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida no chat, também deixem aqui, tá? Eu respondo rapidinho para vocês. Mas eu vou só compartilhar aqui.
para deixar alguns links para vocês. Então, como eu falei, todos os vídeos da nossa capacitação de quarta-feira, que é como vender mais na internet com marketing digital, estão lá na playlist do TV Empreender Mulher. É só entrar lá no YouTube, youtube.com, procura lá, TV Empreender Mulher, e aí tem todos os vídeos de todas as tutorias, tem tutorias muito legais, falando de finanças, de criatividade, e tem a minha também, que é aqui nas quartas-feiras, e lá tem uma playlist com todos os vídeos que eu gravei aqui com vocês até agora. A gente falou já de e-commerce, eu fiz 2 tutorias explicando por que a sua loja não vende, a gente falou sobre 2 tipos de marketing digital diferente, então tá bem legal, é só vocês procurarem lá e assistir. E no material que eu vou mandar para vocês, tem aqui o link também, é só clicar e ir para lá. A gente está trabalhando com uma plataforma que chama Ning, é uma plataforma de fórum, tá? Então, se vocês tiverem aí dúvidas durante a semana ou quiserem trazer algum caso para que eu comente, para que eu ajude de alguma forma, entrem nesse link aqui, www.empreendermulher.ning.com. Lá a gente vai responder todas as dúvidas e bater um papo com vocês. E o próximo encontro é na próxima quarta-feira, às 18 horas também. E o tema vai ser como vender mais com o Instagram, né? Agora a gente já falou de Facebook. A próxima rede, que agora aí tá cheia de novidades, vai começar a ficar muito mais parecida com o Facebook do que é até agora, né? Já mudou logo, já mudou layout e vai ter mais mudanças ainda. Então a gente vai discutir essas mudanças, vai discutir como que a gente pode usar o Instagram, essa plataforma que é só de foto, né, e agora de vídeo também, mas que é só de mídia, como que a gente pode usar isso para vender também, tá? Então, se esse tema interessa a vocês, eu espero vocês na semana que vem. Não deixem também de compartilhar esse conteúdo, de falar para outras pessoas que está tendo esse conteúdo todas as quartas-feiras às 18 horas. É sempre gratuito, sempre online, é só acessar o link aqui do TV Empreender Mulher e assistir. Deixa eu ver aqui o chat. Bom, aqui as meninas deixaram o e-mail. Quem não deixou o e-mail ainda, aproveite para deixar aqui, tá? Que aí eu mando esse material que eu usei aqui para todo mundo, tá bom? Então, um beijo para vocês. Lembrem que dúvidas, comentários, vocês podem mandar lá no Ning, tá? E eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau. Coloquei aqui. Nossa, eu perdi a primeira, mas eu vou entrar lá para voltar para assistir a aula. Eu perdi a câmera me filmando, eu desarrumado, porra, apareceu minha cara lá. Você falou que tá desligado? Não, naquela hora sim, eu tô falando no início. Mas depois tu ligou. Né, desliguei. Acabou já? Já. Ela respondeu a tua pergunta? Não, que eu mandei perguntar, tem todas as dúvidas, né? De como começar, ela tava dando umas coisas. Deu umas dicas, né? Não quer jantar não, Tia? Ou tu quer tomar um café com o pão? De Goiás, eu acabei... Puta que pariu. Vamos pra lavar, se não lavei, porque eu vejo que você tomar café com ela. Eu já vou lavar já.